Ainda falando sobre essa questão, relações dos Estados Unidos com o Brasil, tarifaço de Donald Trump, o vice-presidente Geraldo Alckmin, ele entregou ao Congresso hoje aquele pacote que tenta amenizar os efeitos do tarifaço determinado por Donald Trump. Ele disse que produtos com... E aí tem uma outra novidade, o Alckmin disse que produtos com alumínio também entraram numa lista de produtos com a mesma tarifa mundial, aliviando parte das sanções ao Brasil. O impacto com esse alívio deu aí em torno de 2 bilhões e 600 milhões de dólares, ou 6,4% das exportações brasileiras nesse setor, segundo o vice-presidente Geraldo Alckmin. O Departamento de Comércio americano incluiu todos os produtos manufaturados que levam aço, cobre ou alumínio na chamada seção 232 do Ato de Expansão Comercial, que unifica essas tarifas para o mundo todo. Só o Reino Unido estaria fora dessa lista. Então, o vice-presidente entregou ao Congresso o pacote, né, com alívio para as empresas que são afetadas pelo tarifaço. Ele, inclusive, pediu urgência na votação do pacote, se reuniu com o presidente da Câmara, Hugo Motta, nessa tarde. Ainda deve se encontrar com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para insistir na votação rápida das duas casas. O vice-presidente é o negociador do governo nessas tarifas, além de ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço. Então, além de entregar as medidas para o Congresso, para a votação no Congresso, o Alckmin ainda anunciou que os produtos com aço e alumínio e cobre ficam aí sujeitos a uma tarifa padrão para o mundo todo. Com isso, o Brasil acaba ganhando um pouco mais de competitividade, porque se as tarifas são iguais para o mundo todo, a gente pelo menos tá competindo um pouco mais de pé de igualdade. Agora, Carla, pelo que você observa do Congresso, o Geraldo Alckmin pedindo para que essas medidas sejam votadas o mais rápido possível, que haja urgência. Você sente clima para que o Congresso atenda a esse apelo? Então, Mauro, o Congresso é aquele, a gente nunca sabe, né, como é que vai terminar o dia. Inclusive hoje, a gente tem uma notícia aí que mexe um pouco com esses rumos, né, do para que lado o Congresso vai. Agora, sim, o Congresso tem interesse, evidentemente, dessas medidas de protecionismo de empresários, e de empresas e de empregos. Tanto é que, se a gente lembrar, o presidente Lula chamou na semana passada Davi Alcolumbre e Hugo Motta para que eles juntos lançassem o Plano de Soberania Nacional, que visava e vai trazer, né, e está trazendo algumas medidas nesse sentido, de ajudar as empresas, de preservar os empregos e de minimizar o impacto das tarifas do Trump. Agora, se você me pergunta do clima político no Congresso, eu falo, cada dia é de um jeito, né? Hoje de manhã, por exemplo, o governo teve uma derrota importante na constituição da CPMI do INSS. Né? Então, acabou que a presidência não ficou no que era esperado e foi para as mãos da oposição. E aí, Mauro, tem aquela coisa, a gente lembra naquela máxima que aqui em Brasília é uma máxima que sempre se repete, que é CPI, a gente sabe como começa, não sabe como termina. Né? A gente está em agosto, véspera de um ano eleitoral, poucos meses para o fim do ano aí, pensando em termos de agenda de Congresso, não sabemos que velocidade, que tração que essa CPI vai pegar com a oposição, né? Mas o fato é que o governo, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, segurou ali por cerca de 4 meses, mais ou menos, a instalação dessa CPMI, foi ali protelando de alguma forma, tentando ver se o governo se organizava para poder ter o domínio, né, dessa CPI com relatoria e com presidência. E aí o governo foi lá e foi derrotado por falta de articulação. Por isso também o presidente acabou chamando uma reunião hoje ali com o presidente Hugo Motta também, deve ter um encontro com o Alcolumbre, mas o Alckmin, em paralelo a isso, nesse dia, digamos assim, de derrota ali inicialmente no Congresso, porque hoje há previsão de votações e podem ser que algumas matérias de interesse do governo avancem, o Alckmin vai lá e fala, olha, aproveitando, temos esse pacote aqui, precisamos contar com o apoio do Congresso.
Hugo Mota ainda está, Mauro, com aquela sombra de enfraquecimento por conta do motim bolsonarista que impediu ele de, por alguns minutos, de assumir a cadeira há 2 semanas, né? Mas está, neste momento, conversando, dialogando com o governo. E nesse caso específico das sanções, da resposta, né, às sanções norte-americanas, a tendência é que haja um consenso no Congresso para que essas medidas possam ser aprovadas, justamente porque elas podem ter impacto em emprego. E aí, ano eleitoral, ano que vem, todo mundo vai ter que pagar essa conta, né? Então, os parlamentares sabem disso, Mauro. E aí, nesse momento, as ideologias, digamos, acabam ficando para trás e o pragmatismo costuma tomar conta no Congresso nesses casos.